Por isso que eu não aprendi nada na escola. Só aceitava no fundo. Mas, voltando ao tema, o tema do reino de Deus, ele é um tema muito abrangente, porque, olha, veja bem, quando você pensa no governo brasileiro, é algo fácil de descrever? Algo tranquilo de você? Eu vou explicar aqui em 5 minutos o que é o sistema de governo no Brasil. Agora, deixa eu te falar, se o governo brasileiro, que é temporário, é complexo de explicar, imagine o governo de Deus e o seu reino que é eterno. Você entende? Então não é um tema assim tranquilo, fácil de entender, tá? Mas nós precisamos compreender, porque o nosso objetivo como cristãos é a gente viver os benefícios do reino hoje, agora, temporário, mas viver o benefício completo do reino de Deus quando Jesus vir e restaurar tanto nós como toda a terra. Então nós devemos aguardar, e esse reino de Deus deve ser tão aguardado, que Jesus colocou esse tema na oração base que ele ensina, que é a oração do Pai Nosso. Quem se lembra que Jesus nos ensina a orar dizendo, venha o teu reino. Ora, todos os temas que estão ali na oração do Pai Nosso são temas basilar da fé cristã. São temas que, se você não buscar praticar esses temas que Jesus fala na oração do Pai Nosso, é muito difícil você ser um cristão verdadeiro. Né? Você pode se denominar cristão, mas ser um cristão na prática é muito difícil. Então Jesus, quando ele dá a oração do Pai Nosso, ele não estava jogando temas aleatórios para nós, não. Ele estava dando temas que são basilares na fé cristã, tá? Relacionamento com o Pai, santificação, desejo pela vontade do Pai ser decretado também na terra, desejo pelo reino, dependência, o pão nosso de cada dia. Quem não é dependente de Deus, não tem como você falar que é cristão. Quem não é dependente de Cristo, não tem como, é totalmente incoerente. Então esses temas que Jesus fala na oração do Pai Nosso é base da fé cristã. E dentre esses temas está lá o tema sobre o reino de Deus, né? Eu sei que o tema sobre o reino de Deus é muito difícil, inclusive, de ser pregado. Eu mesmo, em 12 anos de pregação, eu acho que eu preguei 2 vezes sobre o reino de Deus só. Né? Eu sei que é difícil porque é um tema mais doutrinário e também é difícil de ser pregado porque as pessoas conhecem a expressão, mas não conhecem o que é. Então, se o pregador for pregar sobre o reino de Deus, primeiro ele vai ter que explicar o que é, e aí ele vai gastar um baita tempo explicando, quando ele for aplicar, você já dormiu. Ainda mais a gente que é pentecostal, que gosta da pregação mais... Sabe, aquela pregação, 5 minutos de explicação, e tome a aplicação. Se a gente for pregar sobre o reino de Deus, até a gente explicar, quando vai aplicar, acabou. O povo já está assim, já. Ó. As irmãs mais senhoras já estão assim, ó, já, no banco, ó, batendo a cabeça na parede, aí o pregador fica como? Fica triste, né? Então, é muito difícil de pregar. Então, quando tem esses temas para vocês ouvirem, preste muita atenção, porque são poucas vezes que vocês vão ouvir na vida sobre o reino de Deus. Inclusive no YouTube, se você for fazer uma busca no YouTube sobre o que é reino de Deus, você vai ver vídeo lá de 15 minutos, 20 minutos, uma explicação bem... Eu já fiz essa pesquisa, por isso que eu estou falando. Então, vocês vão ver explicações bem rasas e bem assim, sabe, amena. É muito difícil, não tem muito conteúdo. E olha que é um tema basilar, né? Deveria ter mais conteúdo, né? Deveria ter mais conteúdo. Mas fala sobre os improváveis, você vai ver que tem um monte de tema assim no YouTube, né? É diferente, né? Mas tudo bem, deixa pra lá, não vou criticar. Mas, abra comigo Marcos, capítulo 1, versículo 14. Nós vamos trabalhar aqui o anúncio do reino e depois como que Jesus explica qual é a natureza desse reino. Marcos capítulo 1, versículo 14. Diz assim o texto. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho, ou creia no evangelho, tá? Então, veja bem, ó. Olha como que Jesus ele era muito ético, né? Antes dele anunciar o reino de Deus e começar a proclamar, ele espera terminar o ministério de João Batista. Olha o que diz o versículo 14, ó.
depois de ter sido João Batista preso. Ou seja, João Batista, ele fazia parte ainda dos profetas que eram do Antigo Testamento. Esses profetas do Antigo Testamento, eles faziam parte da antiga aliança. Jesus veio trazer a nova aliança, ele estava anunciando agora um novo reino. Então, para não atropelar o ministério de João Batista, Jesus espera o ministério de João Batista acabar, se findar. O ministério de João Batista acaba quando ele é preso. E quando o ministério de João Batista acaba, se finda, se completa, Jesus começa agora o seu ministério. E a primeira pregação de Jesus era sobre o reino de Deus. Olha que coisa. A primeira pregação de Jesus é sobre o reino de Deus. E eu acabei de falar para vocês que eu só preguei 2 vezes em 12 anos. Né? Então eu estou meio errado, né, nisso daí. Então, veja bem, ele começa anunciando o reino. Só que ele anuncia o reino, e esse reino ali tinha uma grande expectativa em Israel. Por quê? Israel, eles esperavam um Messias literalmente que ia governar, ia assentar num trono mesmo, ia governar, ia expulsar todos os romanos ali de Jerusalém, de Israel. Então eles estavam esperando um governo literal, um Messias militar, um governo igual Davi, que expulsou os filisteus das terras de Israel e dominou todo o território ali para o povo de Deus. Eles estavam esperando um rei assim, só que o reino que Jesus estava trazendo, a princípio, era um reino espiritual. Não era um reino físico, não era um reino material, não era um reino onde as pessoas seriam remuneradas que trabalhassem nesse reino. Não era um reino assim. Era um reino, a princípio, espiritual. O reino de Deus, ele tem 2 fases. A primeira fase é uma fase espiritual, tá? Você vê Jesus? Então, como que você vai servir um rei que você não vê? Então, você vê Jesus pelos olhos do Espírito, pelos olhos da fé. Portanto, é um reino espiritual. Só que a segunda fase do reino de Deus é a fase onde Jesus vai voltar, vai restaurar a terra, vai restaurar a gente vai receber um corpo glorificado, a Nova Jerusalém vai descer e aí Jesus vai governar de forma literal. Aí vai ser o reino de Deus literal. Você vai ver, você vai entrar na Jerusalém, você vai ver Jesus brilhando como o sol, como diz o Apocalipse. Você vai ver as pedras dos fundamentos do templo, você vai ver. Olha que coisa boa. Você vai ver isso. Vai ser literal, físico, mas por enquanto Jesus não vem, esse reino ele é espiritual, tá? E a primeira lição que Jesus dá acerca do reino que ele está trazendo é: o reino de Deus não menospreza ninguém. Por quê? Porque Jesus é muito maior que João Batista, sim ou não? Se ele começasse a anunciar o reino no mesmo período em que João Batista anunciava o arrependimento lá no deserto, passando-se um tempo, quem iria ficar com a audiência? Jesus ou João Batista? Certamente que seria Jesus. João Batista não fez um milagre. E você sabe que quem faz milagre atrai multidão, sim ou não? Quem faz milagre atrai multidão. Imagina João Batista falando para o povo se arrepender lá, e batizando o povo no seco, e Jesus dando poder para o povo e curando, fazendo milagre. Ele ia chamar a atenção. Então ele espera o ministério de João Batista se findar e ele ir para a prisão, que daí depois da prisão João Batista não fez mais nada, e aí sim ele começa a anunciar o reino de Deus. Então o reino de Deus é um reino de humildade. Você espera o tempo certo para fazer aquilo que você foi chamado. E isso o próprio Jesus esperou. Né? O próprio Jesus esperou. Não. É o tempo de João Batista. Agora João Batista está no cárcere, agora é o tempo de anunciar o reino de Deus. Certo? É um reino de humildade. Ninguém atropela ninguém no reino de Deus. Vou repetir para você lembrar aí das mazelas que você já viu na vida. Ninguém atropela ninguém no reino de Deus. Todo mundo tem espaço. Todo mundo tem direito. No reino de Deus, todo mundo tem uma função. No reino de Deus, todo mundo é importante. No reino de Deus, todo mundo é chamado. No reino de Deus, todo mundo é servo. E no reino de Deus, todo mundo desfruta do rei. Tá? Só que veja bem, ó, ele começa, depois que João Batista é preso, a anunciar, só que ele começa justamente na Galileia. A Galileia, eu já falei na aula passada, era uma região desprezada pelas pessoas
daquela circunvizinhança. Era mais ou menos assim, ó. Quando você está lá, num prédio de luxo comercial, lá no Brooklyn, na Berrine, no Morumbi, você fala de boca cheia que você mora em Guaianazes? Claro que não, porque o povo lá despreza a gente, tô mentindo? Eles desprezam. Eu morava no Itaim e eu tinha a deixa, né? Quando você mora na onde? No Itaim. Eles, nossa, que legal, porque eles achavam que era em Bibi. Mas eu deixava eles achar que era o Bibi. Eu não ia ser besta de falar que era Itaim Paulista. Eles falavam que nosso Itaim é legal. Eu falei, é muito louco, lá é top, você tem que ver. Mas o padrão de vida lá é alto. Eu falei, é altíssimo, altíssimo. Você não tem noção. Eu não ia falar, se eles perguntassem qual Itaim, eu falava, é o Paulista, né, amigo? Mas como ninguém falava. Mas por quê? Por quê? Porque a gente sabe que tem, dependendo da região geográfica, há o desprezo. Há o desprezo. Se você chega em determinado lugar e você fala onde você mora, as pessoas vão te cumprimentar meio assim. Não vão deixar a bolsa do teu lado. Entende? Porque há um desprezo, querendo ou não. Assim era a Galileia nos tempos de Jesus. O povo galileu, quando chegava em Jerusalém, eles tinham uma forma de se vestir diferente. Eles eram mais humildes. Quando eles chegavam em Jerusalém, o povo que era de Jerusalém, eles desprezavam. Eles falavam, ih, lá vem esse povo aí da Galileia. O povo da Galileia era um povo que era de cultura misturada. Eles tinham cultura grega misturada com cultura judaica. Então, os judeus mais puros, sangue puro, eles desprezavam. Se Jesus quisesse trazer um glamour para o reino de Deus, ele ia anunciar em Jerusalém, não na Galileia. Se ele quisesse fazer um marketing, né, para quem gosta aí da área do marketing comercial, um brand, olha que palavra bonita, né? O que é um brand? É você dar valor à sua marca, é você dar valor ao seu anúncio. Se Jesus quisesse fazer isso, ele deveria começar a anunciar o reino de Deus em Jerusalém e não na Galileia. Mas por que ele começa a anunciar na Galileia e não em Jerusalém? Porque ele estava mostrando que o reino de Deus é o inverso dos valores desse mundo. Os valores desse mundo olham para o dinheiro, os valores desse mundo olham para o status, os valores desse mundo olham para a fama, os valores desse mundo olham para a quantidade de seguidores. Você é aquilo que você tem. Os valores do reino é invertido. É por isso que ele não começa em Jerusalém, mas ele começa na Galileia. Ele queria mostrar que o reino que ele estava trazendo não depende de status, não depende de glamour, não depende de fama, não depende de ser bom visto pelas pessoas. Ele é simplesmente o reino. E não depende da nossa aprovação, ele é. É e acabou. Quem quiser aceitar, participa. Quem não quiser aceitar, está fora. É assim que funciona. Você nunca vai ver Jesus pedindo ou implorando ou correndo atrás de alguém para viver ou acreditar no anúncio do reino que ele estava trazendo. Ele nunca fez isso. Ele nunca fez. Você já parou para pensar? Quando você tem algo muito bom e você oferece para alguém e essa pessoa despreza, você não fica mal? A ponto de você falar assim, não ofereço mais, porque eu sei o valor do que eu estou trazendo. Você não fica mendigando aquilo. Você entende? Assim era Jesus. Ele sabia o reino que ele estava trazendo. Ele não ia mendigar o reino com ninguém. Então, ele vem na Galileia para mostrar, o reino que eu estou trazendo é totalmente inverso ao sistema de governo que vocês entendem ser o que é. É por isso que quando a gente entende isso, a gente às vezes cai num problema muito sério, né? Qual é o problema sério? A gente que é brasileiro, a gente é fã dos americanos e dos europeus, né? Vou te dar um exemplo. Vai numa biblioteca, procura um livro de um nigeriano, de um angolano. Você não vai encontrar, filho. Procura um livro de um coreano. Você não vai encontrar. Agora procura um livro de um francês, de um americano, de um alemão. Você vai encontrar vários na biblioteca. Por quê? Porque o Brasil, ele é fã dos europeus e fã dos americanos. O Brasil é fã. Então, o nosso modelo de sociedade, o nosso modelo de governo, o nosso modelo de Estado, veio tudo de lá. Veio tudo de lá. Então, o que é passado nas nossas escolas é tudo modelo americano, modelo europeu. Tudo, tudo. Filósofo, sociólogo, sistema de educação, tudo veio de lá. Veio tudo de lá. Estou mentindo, Catherine? A Catherine é coordenadora pedagógica. Veio tudo de lá. Agora, deixa eu te falar. Nós, às vezes, cristãos,
caímos no erro, caímos na rede, tá? De o quê? De olhar para o sistema de governo e desejar que o Brasil seja os Estados Unidos. Aí a gente fica curtindo lá no Instagram, né? O cara falando, olha aqui nos Estados Unidos, um carro que vocês pagariam aí 300 mil, aqui eu pago 20 mil dólares. Ah, não pago IPVA e blá, blá, blá. Aí você fala, meu Deus, por que não é assim? E a gente fica desejando o sistema de governo dos Estados Unidos. A gente fica desejando o sistema de governo da Inglaterra, a gente deseja o sistema de governo da Alemanha, sendo que a gente deveria desejar o reino de Deus. Era o reino. A gente deveria olhar e falar assim, beleza, os americanos têm carro melhor, mas lá no reino de Jesus eu nem vou precisar de carro, filho, que eu vou correr e não vou me cansar. Beleza, beleza. Lá na Alemanha eles conseguem comprar mais coisa com o salário que eles ganham no mês. Mas no reino de Jesus eu não vou precisar nem comprar, não vai ter moeda de troca. Vai ser tudo graça. E vai dar tudo abundante para nós. Você entende? Quando a gente entende o reino de Deus, a gente começa a viver a perspectiva do reino aplicada à nossa vida, à nossa realidade. Você não vai ir lá pegar o microfone, se você um dia chegar no alto patamar da sociedade, e você vai falar assim, ó, a favela venceu, olha, eu saí lá de Guaianazes. Não! Você não vai desprezar, não. Você vai olhar e vai falar assim, ó, lá em Guaianazes, eu estava em Guaianazes, desprezado pelo mundo, mas eu vivia um reino diferente. Eu vivi o reino de Deus. E aqui no Alphaville eu vivo o reino de Deus. Se eu for para a Inglaterra, é reino de Deus também. Eu não vivo o sistema que esse mundo tenta me impor. Eu vivo o sistema de um governo soberano de Deus. Esse é o reino de Deus. Deu para entender? Veja bem, Jesus veio lá na Galileia. Só que ele veio pregando o evangelho de Deus, ainda no versículo 14. Repare uma coisa. No capítulo 1, versículo 1, vai falar do evangelho de Jesus Cristo. Certo? Filho de Deus. E no capítulo 1, versículo 14, vai falar do evangelho de Deus referente a Deus Pai. Aí a pergunta é, o evangelho é de Jesus ou é de Deus Pai? É dos dois. O que é o evangelho? É a boa notícia de que veio a salvação a todos os homens. Quem que é o Salvador? Jesus. Ele é o evangelho. Mas quem que envia o evangelho? O Pai que enviou o Filho. Então, tanto o pai quanto o filho estavam trabalhando em uma obra conjunta, o que mostra que uma das coisas que rege o reino de Deus é a comunhão. A comunhão é basilar no reino de Deus. Se a gente tem problema de comunhão, a gente vai ter problema para viver o reino. Veja bem, a comunhão era tão grande que Jesus esperou o ministério de João Batista acabar para ele começar o dele. A comunhão era tão grande que uma hora ele fala que o evangelho é de Jesus Cristo, uma hora Marcos fala que o evangelho é de Deus, se referindo ao Pai. Por quê? Porque ambos estão no mesmo propósito. O que é a comunhão? É eu comer na tua casa? Não! Isso faz parte, mas não é. O que é comunhão? É eu te dar um presente no seu adversário? Faz parte, mas também não é. Comunhão é muito mais do que isso. Comunhão é nós estarmos alinhados no mesmo pensamento, no mesmo propósito. A gente luta pela mesma causa, a gente pensa a mesma coisa, a gente deseja o mesmo reino, a gente está sob o senhorio do mesmo rei. Isso é comunhão. A gente desfruta das mesmas virtudes do reino, a gente desfruta do mesmo Espírito, a gente desfruta do mesmo Pai. Isso é comunhão, você entende? É muito mais do que eu ir comer na tua casa. Pode me chamar que eu vou, mas isso não é comunhão em si. Faz parte, mas não é. Exato. Tem gente que manda mensagem, elogia, mas não tem comunhão comigo. Entende? Não pensa o reino. Ele deseja outra coisa. Entende? Então, quando a gente pensa o reino e a gente busca em unidade esse reino, há comunhão entre nós. Quem está no mesmo pensamento, lutando pela mesma causa. Então, um cristão que luta pela direita e outro cristão que luta pela esquerda e não luta pelo reino, eles podem estar na mesma igreja, eles podem comer junto, eles podem orar junto, mas eles não têm comunhão, porque não é o reino que eles estão buscando junto, eles estão buscando outra coisa. Entende?
Basicamente, é isso, tá? Só um breve. Só que veja bem, ó, ele vai dizer assim, ó, no versículo 15, ó, dizendo: o tempo está cumprido, tá? A expressão aqui para tempo é kairos. E kairos significa tempo perfeito. Certo? Então veja bem, ó, Marcos vai dizer que o tempo, Jesus estava pregando que o tempo já estava cumprido. A mensagem de Jesus era: o tempo se cumpriu. O que ele estava dizendo é: o tempo perfeito de eu anunciar o reino chegou. Repare, ó, deixa eu fazer uma pergunta, tá? Até para você manusear aí a massa cerebral e não dormir. Por que que Jesus não veio logo depois que Adão pecou? Por quê? Por que que ele não veio? Não poderia vir? Sim ou não? Ele poderia vir. Adão pecou, já vinha Jesus. Olha que maravilha. Coisa rápida, ó. Uma restauração já vinha na hora. Por que que Jesus não veio depois do dilúvio, que tinha limpado todo o pecado da terra, só ficou Noé e a sua família? Não era mais fácil você salvar uma família e o mundo inteiro depois dessa família ser salvo? Não era mais fácil o projeto, humanamente falando? Por que ele não veio? Por que ele não veio quando o povo de Israel estava no deserto? Por que ele não veio quando o povo de Israel estava na terra prometida? Por quê? Já parou para se perguntar? Por que Jesus demorou? Olha, de Adão até Jesus são mais ou menos aí 10 mil anos. Por que ele demorou 10 mil anos para se manifestar? Não poderia ser antes? Talvez você nunca se perguntou, né? Isso, fala a verdade, nunca se perguntou, né? Eu sei que não. Mas é bom. Tá? Eu acho que a gente tem uma mente assim de linkar as coisas sem tempo. É como se tudo fosse automático. Exato. Eu acredito que essas são as perguntas que a gente não faz é exatamente por essas razões. Por essas razões, é isso mesmo. Só que, ó, veja bem, ó, ele esperou que todo mundo estivesse preparado para receber a mensagem, tá? Paulo vai chamar isso em Gálatas 4:4, na plenitude dos tempos veio Jesus nascido de mulher. O que é a plenitude? É quando o tempo era perfeito. Só que, humanamente, a gente nunca vai saber quando que é esse tempo perfeito, porque o Kairos é um tempo que está sobre o governo total de Deus. Ele sabe o tempo perfeito. Assim como você ficou processando quando eu perguntei por que Jesus não veio logo depois que Adão pecou, assim também você fica processando na sua cabeça muitas coisas que você pensa, acha e quer que aconteça e não acontece na sua vida. Muitas coisas. Você fala, por quê? Você não entende o tempo, porque esse tempo, Kairos, o tempo perfeito, é um tempo que pertence a Deus. É Ele que intervém na situação e fala, chegou o tempo, é agora que eu vou fazer isso e aquilo por você. Certo? Só que, veja bem, quando fala que chegou o tempo determinado para o reino, está dizendo que o reino não veio nem muito tarde e nem veio muito adiantado. Ele veio no tempo certo. Deus é certeiro quando se trata de tempo. Até porque foi Deus que criou o tempo. Então veja bem, ó, se Deus ele tem o tempo dele que é perfeito, se ele controla o nosso tempo e quando ele age no tempo certo, por que a gente sofre tanto com o tempo? Por quê? Por que tem isso? Por que tanto sofrimento com o tempo? Volto a falar, sabe por quê? Porque a gente olha para as pessoas e não para o reino. Esse é o problema, filho. A bendita rede social, que você olha lá e fica se comparando, cara crachá, cara crachá. Quantos anos ela tem? 25. Olha, eu também tenho 25. Caramba, mas ela já conquistou tudo isso, eu não conquistei nem 10%. Meu Deus, eu estou para trás. Aí você começa a querer lutar contra o tempo. Você está olhando para as pessoas e não para o reino. Quando você olha para o reino, você vê o Kairos de Deus. Você tem o tempo perfeito de Deus. E você pensa assim, eu não estou nem atrasado e nem estou adiantado. Eu estou no tempo certo. E no tempo certo também, o Deus que eu sirvo, que é o Rei do Reino, vai fazer com que parte do reino dele, dos benefícios do reino dele, se manifeste na minha vida e os propósitos deles venham ser estabelecidos
sobre mim. Você já viu algum rei que manda e o que ele manda não é feito? Então, filho, você só depende de um mandato de Deus. Só depende de uma palavra só. Você entende como a vida fica mais bonita quando você entende o reino de Deus? Você está sobre um governo de Cristo. Você não fica ansioso. Você fala, não, eu tenho que esperar um decreto do rei. Quando ele decretar, isso daqui que eu estou tanto buscando, tanto almejando, que faz parte também dos benefícios do reino que ele me deu, quando ele dá o decreto, vai acontecer e acabou. E eu sei que vai ser o tempo perfeito de Deus. Você descansa nele. Aí você lembra de todos aqueles salmos, né? Deleita o teu caminho no Senhor, confia nele, ele tudo fará. E aí você começa a vivenciar o que é esse reino. Então o reino chega no tempo certo. Só que veja bem, Jesus, ele vai também dizer que o reino de Deus está próximo. Ele fala, é chegado o tempo certo. O tempo está cumprido. E o reino de Deus está próximo. Por que ele fala que o reino de Deus está próximo? Porque ele só poderia falar que o reino de Deus chegou quando ele mostrasse esse reino. Entenda uma coisa, as pessoas que estão ouvindo sobre o reino, elas não querem ouvir um reino abstrato, elas querem ver. E elas só vão ver o reino através de você. É aí que está a responsabilidade da gente saber o que é o reino. Tá? Logo depois que Jesus ele anuncia que o reino está próximo, ele vai mostrar esse reino na prática. Olha comigo Marcos capítulo 7. É um exemplo, tá? Os milagres é um exemplo, são exemplos de Jesus mostrando que o reino chegou. Capítulo 7, versículo 32. Então lhe trouxe um surdo e gago, e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Jesus, tirando-lhe da multidão à parte, pôs o dedo nos ouvidos e tocou a língua com saliva. E depois, erguendo os olhos aos céus, suspirou e disse, Efatá, que quer dizer, abra-te. O que Jesus faz aqui? Ele vai na cidade de Decápolis, mesma cidade onde ele foi expulso depois que ele curou o endemoniado de Gadara, lembra disso? Que expulsaram Jesus de lá. Mas ele volta lá. E ele volta lá por causa de um homem. Ele pega esse homem, tira esse homem da multidão. Por quê? Porque ele não queria que esse homem fosse motivo de plateia. Então ele tira esse homem da multidão e ele cura esse homem. A cura que ele faz nesse homem, a cura que ele faz da gagueira, de soltar a língua dele, é uma cura que lá em Isaías 35, do versículo 5 ao 6, vai mostrar que esses sinais de cura são sinais da manifestação do reino do Messias. Então, as curas que Jesus faz ali é para demonstrar que o reino havia chegado. Então, Jesus não fala do reino só no discurso, ele demonstra o reino de Deus na prática. E nós não devemos ser diferente. A gente não pode falar do reino só. A gente precisa demonstrar o reino de Deus. Vou te dar um exemplo. Se tem uma pessoa numa igreja com 500 pessoas como a nossa, que está passando necessidade, ela não consegue nem ofertar por conta da sua necessidade, nós estamos falhando em viver o reino. Ora, 500 pessoas, mas não tem uma alma para pegar o currículo desse irmão e enviar para algum lugar para ele ter um emprego? Não tem uma. O cara fica meses desempregado, sem ninguém chegar nele e falar assim, meu filho, eu estou vendo que você está desempregado, dá aqui que eu vou levar o teu currículo, vou te ajudar. Não tem ninguém. Mas o reino de Deus é isso. É a gente buscar pela causa do outro. Não é amar o próximo como a ti mesmo, o maior de todos os mandamentos? É isso que a gente vai mostrar para o mundo, que o reino de Deus está no meio de nós. É quando entrar um incrédulo aqui e ver um irmão testemunhando. Irmãos, eu fiquei desempregado, mas fiquei uma semana só. Porque veio tanto irmão pegar o meu currículo que eu não dava conta de tanta entrevista que eu tinha para fazer. Aí o incrédulo está olhando assim, mas meu Deus, esse povo faz isso pela Irmandade? Então realmente Jesus está aqui. E se Jesus está, o reino dele também está. Vocês entendem? Não é ficar falando, ai irmãos, ai o reino de Deus. Para com isso, né? A gente precisa subir o nível. O patamar tem que
Outro nível. É viver. Isso, versículos 5 ao 6. Então, o reino de Deus é algo prático. Então, Jesus primeiro ele anuncia que está próximo, mas depois nas curas, nos milagres, nas manifestações, ele mostra esse reino na prática, tá? Só que, veja bem, ele fala que para ser aceito nesse reino, precisa de duas coisas, ainda no versículo 15, ó. Arrependei-vos e credes no evangelho. Ó, preste bem atenção, dobre a sua atenção aqui. Primeira coisa para fazer parte desse reino que Jesus está anunciando, ó, você precisa se arrepender. Você precisa reconhecer que você não é digno de estar nesse reino. E aí você reconhecendo que você não é digno, você vai reconhecer o seu pecado, a sua indignidade. E você vai entender que mesmo você sendo maltrapiro, mal cheiroso, espiritual, Jesus te deu um banho, Deus abençoe, viu? Jesus te deu um banho, te limpou, te lavou e te fez não ser só súdito, mas te fez também ser uma pessoa que reina junto com Ele. Você já imaginou um negócio? Vou te explicar, tá? Na nossa linguagem para você entender como é que é. Você já imaginou um presidente da República? Ele sair do seu gabinete com seus seguranças e ele fala assim, hoje eu não vou ir para tal lugar de carro, eu vou a pé. E ele sai andando pela rua e de repente ele vê um mendigo podre, sujo, o cabelo está grudado. E ele pega esse mendigo e fala para os seus capatazes, os seus guardas, dá um banho nele e põe ele na minha sala, porque ele vai me ajudar e me auxiliar no governo. Já imaginou um negócio desse? Foi isso que Jesus fez por nós. Quando a gente fala de reino de Deus, é a gente mendigo, veio o rei e falou assim, ó, vou dar um banho em vocês, vou limpar vocês e vou pôr vocês para governar junto comigo. Tem noção do que é isso? Isso é o reino de Deus. Só que para isso é necessário que a gente entenda que a gente era mendigo e se arrependa do nosso estado de miséria no pecado. Vocês estão conseguindo entender? Se você nunca entende que era um mendigo, você sempre vai achar que você era digno de estar governando junto com o rei. Aí a gente tem um problema muito sério. Então é necessário entender esse estado de miséria. Por isso que ele fala, se arrependa. E ele fala também, ó, creia no evangelho. Ó, não é crer no milagre, não é crer no impossível, é crer no evangelho. Tem uma grande diferença nisso. E é muito grande. Crer em um milagre, o ímpio crê. Crê que algo impossível Deus pode fazer, o ímpio também crê. Agora, crê que Jesus é o Filho de Deus, Salvador, e que breve voltará, isso é só para quem tem fé. Filho, eu cria que Deus poderia fazer algo impossível antes de eu aceitar Jesus, mas cria muito, e mais do que muito crente. O ímpio também crê. Vai lá orar por ele, se ele estiver enfermo. Você vai ver como ele crê. Mas crê muito. Aí depois que ele é curado, pergunta se ele quer compromisso com Jesus. Fé é fé no Evangelho. E o Evangelho é uma pessoa, que é o próprio Jesus. Tá? Então, crer no milagre não significa que você tem uma fé que salva. Tá? Tem muita gente que nem é salvo e crê. Ó, os caras lá no Rio de Janeiro, os bandidos lá, eles estão orando também. Você acha que não? Estão orando, filho. Estão orando. Por quê? Deus, me deixa viver. Mas pergunta se ele quer Cristo. Então o que eles estão fazendo não é ato de fé. Vocês estão entendendo? Sim ou não? Não faz parte do reino. Aí é que é pior. Aí é que é pior. Aí é que é pior. Porque, ó, aceitar Jesus não é aceitar o que ele faz por nós. Até, ó, o próprio Jesus fala que o sol nasce sobre o justo e sobre o incrédulo. A chuva desce sobre o justo e sobre o incrédulo. Está lá no Sermão do Monte, Mateus capítulo 5. Então, crer que Jesus faz algo por nós, isso não é fé. Crer é você desejar o reino. É você se colocar debaixo do poder do rei. Ouvir a palavra dele e cumprir os seus mandamentos. E isso é fé. Então, crer aqui, para fazer parte do reino, é crer no evangelho. Leia aí na tua Bíblia, leia aí. Versículo 15, ó.
dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no milagre, no impossível, na roda que gira. Não, é no Evangelho. É no Evangelho. Então, não se emociona. É no Evangelho. Tem muita gente que crê nos milagres, mas não crê na mensagem de Jesus. Não crê. Se você pregar a mensagem de Jesus, ele dorme, porque ele não gosta. É chato. Ele vai pôr a culpa no pregador. Você fala: meu filho, eu só expliquei e apliquei o que Jesus falou. Não fiz as quer que eu faça o quê? Pule de um pé só aqui na tua frente? Entendeu? Só que, veja bem, aqui a gente... Deu para dar uma esclarecida? O que é o reino de Deus? Agora nós vamos entrar na natureza do reino, tá? Abra comigo aí. O apóstolo Paulo, ele é uma pessoa que dá um grande exemplo desse jeito. Com certeza, com certeza. O Paulo vai dizer em Romanos, no capítulo, se eu não me engano, no capítulo 14, ele vai dizer assim, ó: o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito. Então, olha o que Paulo vai dizer, ó. Ele está tirando a ideia material, tá? Quando ele fala comida e bebida, ele está tirando da nossa mente a ideia material. Lembra que eu falei que a primeira parte do reino ela é espiritual e não material? Então, o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é justiça. Justiça você pega na mão? Consegue pôr no bolso? E paz. E alegria no espírito. Então, são algo imateriais, espiritual. Então, Paulo está dizendo, o reino de Deus é espiritual. Jesus fala em Lucas, no capítulo 11, ele fala assim, ó: o reino de Deus está em vocês. Então, o reino está em nós. E nós vamos trabalhar isso nas parábolas, tá? Agora. Então, Paulo dá uma grande luz, né, relacionado ao que é realmente o reino de Deus. Quando a gente pensa nisso, olha, deixa eu falar uma coisa para vocês que vai chocar, talvez. Existem pessoas em situação de rua que não usam droga. Eu estou falando porque eu já fiz trabalho com pessoas em situação de rua. Não usam drogas, tá? Ela teve alguma mancada que ela deu com a família há muito tempo. Foram lá, deram marmita para ela, pregaram para ela. Ela aceitou Jesus. Só que ninguém quer acolher ela. O que ela faz? Você vai ver testemunho de pessoas que tentaram entrar na igreja e expulsaram ela. Inclusive tem um cantor, rapper cristão, chamado... Ai, cara, como que é o nome dele? É o Cacau Siqueira. Já ouviu falar? Nunca ouviram falar do Cacau Siqueira? Pois você ouve lá, Cacau Siqueira. Ele é aqui da Zona Leste, inclusive. E o Cacau Siqueira fez uma música baseada num testemunho, né? E o testemunho da música que ele se baseia é de um homem realmente que creu em Jesus, ouviu a mensagem do evangelho, só que quando ele foi numa igreja, chutaram o cara. Foi na outra, tava fedido demais. Aí, você acredita? Até que esse cara conseguiu, e ele não fala os detalhes, né? Mas Jesus conseguiu restaurar a situação social dele. Mas ele cria em Jesus. Ele orava assim em público, ele evangelizava as pessoas na rua e ninguém queria ouvir o cara. Ele queria viver o reino, mas ninguém deixava. Entendeu? Então, o reino de Deus, ele literalmente pode ser vivido por qualquer pessoa, até uma pessoa em uma situação tão deplorável como deste homem. Tá? Ele não é material. Se ele fosse material, somente quem é limpo, bonito, cheiroso e tem uma casa boa poderia viver. Agora, como ele não é material, ele é justiça, paz e alegria no Espírito, até quem não tem material, mas tem Cristo, pode fazer parte desse reino. É um reino inclusivo, isso é maravilhoso, né? Vamos nas parábolas? Marcos capítulo 4, versículo 21. Hoje eu estou sem notebook, hoje eu estou raiz. É Bíblia e Bíblia, sem notebook. Marcos capítulo 4, versículo 21. Ó, preste bem atenção, essas parábolas são um pouco complicadas, mas eu vou descomplicar. Essa é a nossa função aqui. Marcos capítulo 4, versículo 21, diz assim, ó: também lhes disse, vem porventura a candeia para ser posta sobre o alqueire. Alqueire aqui é como se fosse uma tigela, tá? Ou debaixo da cama, não vem antes para ser colocada no velador,
deixa eu explicar para você o que Jesus está querendo dizer. Ele está falando do reino aqui, tá? Desde o capítulo 4, versículo 1, ele está expressando aqui o reino de Deus. E o que ele está falando? Olha, ele está falando que o reino de Deus é como se fosse essa candeia. O que era uma candeia? Hoje nós temos energia elétrica, né? Hoje está muito fácil. Se você tiver lá a Alexa na sua casa, você bate palma, ela acende, bate palma 2 vezes, ela apaga. Tá? Mas na época de Jesus não tinha energia elétrica. Na época de Jesus eram as lamparinas, tá? E essas lamparinas eram feitas de barro, e eles colocavam azeite virgem dentro, colocava lá um pavio, e aí o pavio sugava o azeite e até a ponta, e eles tacavam fogo na ponta do pavio e acendia, aquele pavio virava uma lamparina. Então Jesus está comparando o reino de Deus com essa lamparina. E aí Jesus pega e fala assim, ó, você pegaria uma lamparina e colocaria ela debaixo de uma tigela? Você pegaria uma lamparina e colocaria ela debaixo de uma cama? Não, por quê? Porque senão ela não tem função. Qual é a função da lamparina? Não é iluminar o ambiente? Então, para ela iluminar o ambiente, ela precisa estar em um local, e aí ele chama isso de velador. O que é velador? Era como se fosse uma base que tinha nas casas da época, uma base de argila, e eles colocavam no alto, assim, a lamparina para iluminar toda a casa. Então, Jesus fala, é necessário colocar ela no velador. O que ele está querendo dizer? Ele estava querendo dizer, ó, o reino de Deus é a luz para o mundo. Só que o reino de Deus precisa ser colocado em um lugar e anunciado para que todos vejam e todos sejam iluminados. E quem que é aqui o velador que coloca a lamparina, que é o reino de Deus, em exposição para toda a casa? Eu e você. Nós somos esse velador. Deus quer nos usar para que a lamparina do seu reino possa iluminar a nós e todos aqueles que olhar para nós. E para isso você precisa expor o reino. Para isso o reino não tem que estar dentro de você, tem que estar em você e através de você. Você entende? Então nós somos chamados para ser velador. Você não é lamparina, tá? Mas você é velador, olha que beleza. Você está dando suporte ali. É, exatamente. Então, nós damos suporte para que o reino de Deus alcance o maior número de pessoas possível. Assim como o velador, a base, tinha que ficar no alto para alcançar o maior ambiente possível da casa. Certo? Com a iluminação da lamparina. E aí a pergunta é, e o que eu faço então, Tarcísio? Eu preciso ter milhões de seguidores, então, para que a luz do reino alcance muita gente. Pode ser, se Deus chamou para isso, glória a Deus, filho. Glória a Deus. Mas Deus nos chamou para isso, ilumina onde você passar. Ilumina onde você abrir a boca. Ilumina onde você chegar. O lugar onde você chegar, seja você esse velador que as pessoas olham para você e através de você conseguem entender o que é o reino de Deus. Entende? Consigam entender o que é o reino de Deus. E se tem um lugar que é lugar-chave para você mostrar o que é o reino de Deus, é no trabalho. É no trabalho que a gente passa o maior número de estresse, sim ou não? É no trabalho que a gente passa a maior parte do tempo. É no trabalho que a gente tem que lidar com vários tipos de pessoas, algumas muito boas, outras muito ruins. Mas é nesse ambiente de provação constante, é nesse ambiente de tribulação constante que a gente consegue mostrar que a gente vive numa dinâmica de um reino diferente da deles. E é isso que choca, ou deve chocar eles. É eles olharem para você e falar, meu Deus, tentaram puxar teu tapete. Falaram mal de você. Mas em nenhuma dessas ações você retrucou. Em nenhuma dessas ações você fez a caveira do funcionário. Em nenhuma dessas ações você quis o mal do funcionário. Pelo contrário, você conversou pacificamente com ele. Se fosse eu, já tinha demitido. Sendo um gestor. Se fosse eu, já tinha arriscado. Mas por que você age assim? Aí é nessa hora, meu filho, você tem que abrir essa boca abençoada cheia de dente que Deus te deu e falar assim, ó, eu vivo em uma dinâmica diferente. Eu vivo um reino. Sou governado diferente, filho. O coração aqui é diferente. Sou chamado para iluminar. Aí a pessoa vai querer se interessar.
Que negócio é esse? Entendeu? Então, é isso, o reino de Deus é isso, é você expor para o mundo o que é o reino de Deus. E olha o que Jesus fala, ó, versículo de número 22. Não fecha a Bíblia não. Versículo 22, ó. Pois nada está em oculto, senão para ser manifesto. E nada se faz escondido, senão para ser revelado. O que Jesus está falando é que o reino de Deus estava escondido, o reino de Deus estava velado, o reino de Deus agora precisa ser manifestado. Ele precisa ser revelado. E quem revela o reino de Deus são os filhos do rei. Quem revela o reino de Deus são aqueles que participam do reino a qual Deus estabeleceu. Só que veja bem, ó, quando a gente fala de manifestar, né, essa palavra manifestar significa trazer de um ambiente oculto algo para que todo mundo conheça, certo? E quando a gente fala disso, olha, o reino de Deus, já falei para vocês, e nessa explicação vocês sabem que é algo extremamente complexo. Você nunca vai conseguir chegar numa pessoa e em 5 minutos de conversa você vai explicar o que é Jesus, o que é a salvação, o que é o reino para ela. Então essa ideia de que você chega na pessoa e fala assim, Jesus é bom, Jesus te ama, e a pessoa sai felizinha e você acha que evangelizou, você não fez nada, tá? Porque ela já sabe. Tem milhares de pessoas no Instagram postando que Jesus ama. Você entra lá nos comentários, tem um monte de crente lá colocando que Jesus ama. Então você não fez nada, então baixa a bola, tá? Você precisa se relacionar com as pessoas. Ora, se você não se relacionar, se você não criar vínculo, você não vai conseguir manifestar o reino de Deus. Você entende? O homossexual não é para você passar longe, é para você estar tão perto a ponto da luz da lamparina do reino que está sobre você ilumine ele também. A pessoa que é bandida, a pessoa que trai a esposa, que você não quero nem falar, meu Deus, trai a esposa, ui, que grotesco. Você está esperando o que do ímpio? Fidelidade? Eu não entendo, é sério, eu não entendo a cabeça de alguns crentes. Meu, ó, e tanto é que, ó, eu vou combater uma heresia aqui em forma de louvor, né? Tem um louvor que fala assim, ó, subir, eu não quero amizade com quem quer ficar aqui. Então você não é nem do reino, filho, se você não quer amizade com quem quer ficar aqui. Porque quem quer ficar aqui é o ímpio. E é o ímpio que você tem que iluminar. Então é o ímpio que você tem que fazer amizade mesmo. Pelo amor de Deus, como é que o povo canta isso? Eu falo, meu Deus, não entenderam nada, gente. Eu não quero amizade com quem quer... Já ouviram isso? Já, né? Eu sei que já, tô sabendo. Eu sei que já. Eu não quero amizade com quem quer ficar aqui. Ô, filho, quem quer ficar aqui, eu preciso iluminar tanto ele, eu preciso mostrar tanto a minha fé, tanto o que é o reino, que ele vai olhar e vai falar, não, eu não quero ficar aqui não, eu quero ir para onde você quer ir também. É o reino que eu quero também agora. Você entende? Diferente. Então, até os nossos hinos, eu fico doido com isso, porque a gente ensina, aí vem o povo num culto lotado e canta essas misérias. Aí você fala, meu Deus do céu, tá desfazendo tudo. O que a gente construiu é brincadeira um negócio desse. Meu Deus, o povo precisa ter noção. Terrível. Só que veja bem, ó, ao mesmo tempo que Jesus fala que o reino que está oculto vai ser manifesto, a Bíblia também nos mostra que o que está oculto no nosso coração, uma hora também vai ser manifestada quando vir o reino de Deus por completo. Abra comigo aí, ó, 1 Coríntios, capítulo de número 4. É por isso que eu falo, gente, é melhor você ser sincero do que você ficar escondendo as coisas. E aí o que vai acontecer? Aí quando vir o reino de Jesus, ele vai revelar. Não vai ter jeito, filho. Não dá. É melhor você passar vergonha agora do que, né, correr riscos. Para que correr riscos? Olha o que vai dizer Paulo. Paulo em 1 Coríntios capítulo 4, versículo de número 5. Portanto, nada julgueis antes do tempo,
até que venha o Senhor, o qual não somente trará plena luz às coisas ocultas nas trevas, mas também manifestará os desígnios do coração. Desígnio aqui é vontade. Ele vai manifestar todas as vontades do nosso coração. A coisa vai ser feia. E então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Então Paulo está dizendo que quando Jesus vir, ele vai manifestar todos os desejos do nosso coração. Já pensou nisso? Se pegasse os desejos do seu coração e colocasse no telão para a igreja ver. Os meus desejos. Eu passaria vergonha. Fácil. Fácil. Ser mentiroso. Passaria vergonha. Eu não teria coragem. Você teria coragem de colocar todos os desejos do seu coração aqui para todo mundo ver? No culto de ceia? Com o setor 2 aqui, lotado? Eu duvido, filho. Só que Jesus... É por isso que a gente tem que ser transformado, né? Pouco a pouco. Isso é realidade, filho. O evangelho é realidade. Esse negócio que Deus vai fazer, o telefone vai tocar, para com isso. Isso é realidade, é mundo real isso daqui, tá? Mundo real. Mundo real é, você tem que ser transformado dia após dia. Seu coração, sua mente, sua vontade tem que ser transformado e tem que ser subjugado pelo rei do reino de Deus. Tá? A ponto de quando ele manifestar os desejos do nosso coração, pode até ter algumas coisas ali impróprias, mas o que mais vai ter no seu coração é desejo pelo reino. É isso que vai falar mais alto. Quando ele vê ali, ele fala, meu Deus, era pecador mesmo, miserável, né? Mas ele tinha um desejo maior pelo reino. Ou você acha que a gente vai parar de ter desejo mau? Claro que não. Mas o nosso desejo pelo reino de Deus, pela vinda de Jesus, tem que ser maior do que os desejos maus que rondam e sondam o nosso coração. Tá? Vai ser manifesto. Vai ser manifesto. Exatamente. Exatamente. Só Deus. Não tem jeito. É por isso que o próprio Provérbios de Salomão vai dizer: de tudo que deves guardar, guarde o seu coração, porque dele procede as saídas da vida, né? Então, o coração é terrível, é terra de ninguém, tá? Terra de ninguém. Até você não domina o teu coração. Você sente coisas que você não quer sentir. Tô mentindo? Você pensa coisas, você deseja coisas, fala, meu Deus, por que eu estou desejando isso? Eu sou crente. Por quê? Não é uma guerra ou é só eu? Vocês são tudo alecrim do deserto, dourado, né? Ah, tá. Não, eu já tô até assustado já. Então tá bom. Então tá beleza. Então, vamos lá. Vai ser revelado. Quando o reino de Deus ser revelado por completo, também vai ser revelado os desejos do nosso coração. Só que o versículo 23, e preste bem atenção, o versículo 24, tá? Porque o versículo 24, ele é um tanto difícil, tá, de entender, mas a gente vai descomplicar. Que diz assim, então lhes disse, atentai no que ouvis, com que medida e com que... atentai-lhes no que ouvis. Com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também, e ainda vos acrescentará. O que Jesus está querendo dizer aqui com essa expressão bem complicada? Quando ele fala de medida, tá? Ele está usando uma linguagem que era popular no mercadão da época, tá? Quando eles iam comprar ali trigo ou algum alimento, eles faziam a medida do trigo, tá? Para poder vender o alimento, certo? E o que acontece? Qual era a lógica comercial da época? Ora, se eu quero que o comerciante que me vende trigo ele seja justo comigo, então eu também tenho que ser justo quando eu for vender a minha mercadoria, certo? Esse é o conceito. O conceito é, se eu quero que ele seja justo comigo, então eu deveria também ser justo com ele. Então, para me desejar a justiça e eu receba ali, pague por 1 quilo de trigo e realmente tenha 1 quilo de trigo na sacola, eu quando for vender a minha mercadoria, eu tenho que dar aquilo que é justo também, certo? Então o que eu busco, eu preciso também encontrar em mim. Tá conseguindo entender? Pega o raciocínio. O que eu busco no outro, eu preciso encontrar também em... Vou repetir. Exatamente. Examine a si mesmo. Exatamente.
Exato, tem tudo a ver, é isso mesmo. Então, ó, quando Jesus fala assim, ó, à medida com que vocês medir, vocês serão medidos. É ele dizendo assim, olha, vocês já têm o reino. O reino já está em vocês. Se vocês falarem que vocês são do reino, o reino precisa ser encontrado em vocês. Senão é uma mentira. Como que você fala que você faz parte do reino, aí eu olho para você e não vejo o reino em você manifesto? Entende? Então, para falar do reino é necessário ter o reino em si. E aí ele fala, ó, à medida com que medirdes, também você será medido e te acrescentará. Ou seja, a dinâmica é, se você anuncia o reino e tem o reino, mais benefício do reino vai ser depositado sobre você. Mais bênçãos espirituais vai ser depositado sobre você. E ele vai completar dizendo assim, ó, pois ao que tem se lhe dará, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Isso é pesado. Preste atenção nisso, isso é muito pesado. O que ele está dizendo é, aquele que tem o reino nele, aquele que vive o reino, aquele que ouve a palavra, aquele que vai de encontro à palavra, aquele que faz o que vocês estão fazendo aqui, aprendendo a palavra, e quando eu olho para ele, eu vejo nele o meu reino, quando eu olho para ele, eu vejo nele a minha palavra, eu vou lhe acrescentar. Mas aquele que eu ver, que despreza a minha palavra, que despreza o meu reino, até o pouco entendimento da minha palavra e do meu reino que ele tiver, eu vou tirar. Entendeu? Eu falei que era pesado. Mas é Jesus que está falando, tá? É muito pesado. Até o pouco que tem vai ser tirado. É por isso que você vê pessoas que estão há 30 anos na igreja, mas não deixa de ser um ignorante. Você fala, meu Deus do céu. Você vai na casa da pessoa, você passa vergonha. Você fala, meu Deus, esse povo não é crente não. Não é não. É justamente isso. É ter e não colocar em prática. É você falar que tem um reino, mas você não demonstra o reino. Então, quando Jesus olha para essa pessoa, até o pouco que ela tem, ele tira. Lembra quando uma expressão bem pesada que Jesus usa é não dê as coisas santas aos cães e nem pérolas aos porcos. Por quê? O cão, ele não vai saber discernir aquilo que é santo e aquilo que é profano, ele só vai querer devorar. Ele só vai querer o benefício. Assim é a pessoa que está na igreja, está no ambiente, faz parte do reino, mas ela só quer o benefício de Jesus. Ela não quer o reino de Jesus, ela quer o benefício de Jesus. Ela é como o cão. Cai a comida, ele só come, não sabe de onde vem, ele só quer encher a barriga. Você entende? Essas pessoas são como cães. Mas também são como porcos, que colocam uma pérola nele e ele não vai saber discernir o valor, ele vai se jogar na lama. São pessoas também que vêm na igreja, têm acesso a Cristo, tão precioso, mas o que elas fazem quando elas ouvem de Cristo? Elas só querem saber do milagre instantâneo, elas só querem saber do impossível. Elas não sabem o valor que Cristo tem. Elas não entendem esse valor. E aí o que acontece? Quando elas têm a primeira oportunidade, elas se jogam no pecado, porque ela não entendeu o valor de Jesus. Ela não compreendeu o reino de Jesus. É como um porco, você põe pérola, mas passa um tempo, ele se joga na lama de novo. E Jesus fala, não dê a coisa santa ao cão, e nem pérola aos porcos. É por isso que tem lugar que eu não vou mais pregar, porque eles não querem o evangelho. Eles querem milagre. Então fica com os pregadores de milagre. Eu não prego mais. Eu não sou melhor do que ninguém. Mas eu também não vou ficar me desgastando também na minha vida para ficar dando pérola aos porcos, não. Isso também está dentro daquele padrão de pessoas que, quando vê no cartaz alguém que vai pregar, aquele ali é o meu perfil. É, exatamente. Aí aparece É esse tipo aí. É esse tipo aí. Qualquer dia eu vou pregar. Aqui não é chiqueiro. É o tema da mensagem. Aqui não é chiqueiro. Eu falo santo, mas eu falo milagre, mas não falo santo. Tem uma pessoa da nossa igreja que tinha culto na nossa igreja.
Aí ela falou assim, não, eu vou na igreja tal. Ela foi porque foi atrás de revelação. Aí ela foi na igreja, aí ela queria ouvir aquilo que agradava a ela, né? Como ela ouviu ao contrário, na contrapartida, aí no outro dia estava metendo pau na igreja. Olha Eu só. falei assim pra ela, em primeiro lugar, você já está errada, que tinha culto na sua casa e você foi na É. casa dos outros, e ainda está metendo pau, você vai pagar o preço. Não, essa daí é só. Não, e tem um monte de gente assim, tá? Tá lotado. Ó, deixa eu te falar uma coisa para você não se assustar. Tá? Toda a Bíblia mostra que há mais infiéis do que fiéis no meio do povo de Deus, tá? Isso é normal. Quando a gente for trabalhar Paulo, você vai ver que Paulo ele é bem claro relacionado a isso. Sempre haverá mais infiéis do que fiéis. Então é normal. Mas vamos lá, entenderam até aqui a parábola da candeia? Agora vamos para outra parábola, que é a parábola da semente. Essa parábola aí já ameniza mais a situação, que essa daqui é pesada, a candeia é pesada mesmo, tá? Não é culpa minha não, tá? Eu não sou ruim, sou amor de pessoa, mas é que é o texto, não tem jeito. Capítulo 4, versículo 26. Disse ainda, o reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra, depois dormisse e levantasse, de noite e de dia. A semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. Então veja bem, ó, ele agora está comparando o reino de Deus como um semeador que semeia a semente na terra. Tá? O semeador aqui é a nossa responsabilidade de semear a semente. O que é a semente? É o reino de Deus. Só que ao mesmo tempo, ó, ele está tirando um peso muito grande das nossas costas. Por quê? O semeador, tá? E na época de Jesus, o povo era um povo de agricultura. E quem trabalha com agricultura sabe que você não é responsável pela terra ser fértil e dar os seus frutos. Você é dependente. Qual é a sua função? Arar, preparar e jogar a semente. Se vai dar fruto ou não, não depende de você. O que Jesus está falando? Ó, ao mesmo tempo que na parábola da candeia ele traz uma baita responsabilidade, ó, vocês precisam anunciar a luz do meu reino. Mas agora, na parábola da semente, ele fala assim, ó, o reino é como se vocês pegassem a semente do reino e lançassem na terra. Dormiu, acordou, passou o dia, passou a noite e de repente germinou e vocês não sabem como. Ele está tirando de nós a responsabilidade. Por quê? Porque às vezes a gente fala do evangelho, a gente demonstra o reino, mas a gente não vê nenhum resultado. E eu te falo para você, isso é normal. Tá? É normal. Ó, qual foi o resultado que Jeremias teve? Cova. Qual foi o resultado dos profetas? Morte. O único que teve êxito foi Jonas, que a cidade de Nínive se converteu. O resto dos profetas, rapaz, eles foram perseguidos até a morte. Então, se você for pensar em resultado, olha, você vai se frustrar em anunciar o reino. Nem sempre vai ter aquele resultado visível. Eu me lembro quando eu evangelizava na madrugada, e já fazia mais ou menos 1 ano que eu estava evangelizando. E eu peguei nessa crise do resultado, né? Porque eu falei, meu Deus, a gente evangelizava e era doído, meu filho. Não era fácil, não. A gente orava das 6 da tarde às 9 da noite, orava de joelhos, sem arredar, 3 horas seguidas, levantava sem folheto, era só Bíblia na mão. Iluminava com celular, ia nas piores favelas aqui, do Itaim Paulista, Guaianás, todas essas favelas a gente rodou. E evangelizava traficante, sujava o pé de lama, e entrava em barraco. E de repente a gente falava, meu Deus, 10 pessoas aceitou Jesus essa noite. Mas a gente não sabe se elas estão firmes, não sabe de nada. E eu fiquei naquela... Teve uma época que eu cantava mais ou menos 1 mês e eu entrei naquela crise. Falei, meu Deus, eu não vou ver um fruto. A gente viu vários milagres acontecer. Chegou uma época que era normal a gente pegar um cara cracudo lá, que estava virando o olho, doidão, falando nada com nada, a gente começava a pregar, daqui a pouco ele estava mais são do que eu, conversando. Só pelo poder da palavra. Tá? Mas eu queria ver mais, eu queria ver se alguém realmente foi transformado, estava na igreja, era crente. Né? Até que um dia eu estava pregando na minha igreja e entrou um jovem, 3 irmãos junto com ele, né?
Entrou lá, sentou e tal, ouvindo a palavra. Terminei de pregar, eles me chamaram. Tudo bem? Queria te fazer um convite. Você lembra de mim? Eu falei, não lembro. Ele falou, então, um dia eu estava dentro de um bar, você entrou no bar, me arrancou para fora, pregou para mim, me aconselhou. Eu aceitei Jesus naquele dia, voltei para casa, reconciliei com a minha esposa, voltei para a igreja, eu sou líder de varões e quero te chamar para pregar lá. Você entende? Aí eu falei, louvado seja Deus. Foram anos, mas pelo menos um eu sei que tá crente. Um eu sei. Fui lá, preguei na igreja dele, foi uma bênção. Você entendeu? Mas depois eu entendi que eu não devo entrar nessa crise do resultado. A minha função é lançar a semente. E é a terra que vai germinar, é o Deus da terra que faz germinar a semente. Tá? Então, se você está orando por um parente, por um amigo, fique em paz, continua orando, continua pregando. Uma hora essa semente germina. Uma hora dá resultado. Não fique na crise do resultado. Não fique nessa crise. É Jesus nos garantindo, mostrando, olha, calma, a sua função é lançar a semente. E olha que coisa, o crescimento desse reino ele é gradativo. Olha o que vai dizer no versículo 28. Ó. A terra por si mesma frutifica. O que o homem fez? Fez nada, só jogou a semente. Só que olha como ela frutifica. Ó. Primeiro a erva, ou seja, o broto, o caule. Depois a espiga, ele está falando de milho aqui, tá? E por fim o grão cheio na espiga. Repare que é um crescimento pouco a pouco, é gradativo, tá? O problema nosso é, primeiro, a crise do resultado. A gente quer pregar e quer que todo mundo aceite Jesus. E aí, se não aceita, a gente para. Segundo, a gente é imediatista. A gente lança a semente agora e quer que amanhã o cara já esteja já. Não, filho, é gradativo. Talvez você está pregando para alguém, para um parente seu, está orando, mas essa pessoa está no caule ainda. Calma, logo logo vira espiga. Aí logo logo vira fruto. Aí quando virar fruto, aí você testemunha, vai ser coisa linda de Deus, tá? Mas fica tranquilo, tá? Continua lançando a semente na terra. A nossa função é lançar incessantemente, lançar a semente na terra. Amém? Só que ao mesmo tempo também que ele fala que o crescimento do reino de Deus ele é gradativo, ao mesmo tempo também o crescimento do reino de Deus chega uma hora que o agricultor, que é o próprio Deus, ele vem para buscar os seus frutos. Olha o que ele diz no versículo 29. Ó. E quando o fruto já está maduro, logo se mete a foice porque é chegado a ceifa. É uma linguagem que fala de arrebatamento, tá? E aí, deixa eu te falar uma coisa. Você deseja o arrebatamento? Não? Meu Deus do céu, me assusta não. Você deseja o arrebatamento, certo? Só que o arrebatamento, na linguagem de Jesus, é o agricultor vindo para trazer a foice e arrancar os frutos. Então, qual é a melhor forma de você demonstrar para Jesus que você deseja o arrebatamento? Lançando a semente para a seara encher de espiga. E quanto mais espiga na seara, quando não couber mais espiga na seara, aí o agricultor, o Senhor Jesus, vai vir com a foice e vou trazer vocês para mim. Você entende? Igreja que fala que espera Jesus e não evangeliza é mentirosa. Crente que fala que espera Jesus e não fala de Jesus para ninguém é mentiroso. Porque nós precisamos lançar a semente para que o campo encha de espiga e Jesus venha com a foice para buscar o fruto. É isso, esse é o arrebatamento. Se não, você entende? Não é comum usar foice para... Não, eles usavam, naquela época usava. É porque assim, ó, já viu, milharal, né? Tem o milharal lá. Para você arrancar o milho, você sabe que a folha do milho corta, né? Ela corta. Isso, mas nos tempos de Jesus eles usavam a foice para realmente colher o milho. Que nem hoje você vai colher o milho, plantação de algodão, você tem luva especializada. Hoje, né? Hoje, filho, vai ver lá no tempo da escravidão, a mão dos escravos, todos bagaçada. Tá? E nos tempos deles também. Então o que eles faziam? Eles passavam a foice no milharal para poder arrancar desde o caule e depois eles vinham só pegando a espiga. Tá? E até também para abrir o caminho, porque se você entra no milharal,
né? Você vai se riscar todinho. Você já entrou no milharal? Não. Se jogar no milharal já era, filho. Então, por isso que eles usavam a foice. Então, a foice era símbolo de colheita, tá? Da colheita. Então, veja bem, ó, a nossa fé tem que ser coerente, né? Eu desejo Jesus, eu desejo a vinda de Jesus. Então, o que eu faço? Eu vou lançar mais semente, para que mais pessoas se convertam, mais espigas ficam cheias de fruto, e até que ele venha com a foice para nos arrebatar, certo? Colher. Só que, veja bem, ó, a primeira parábola, ele fala sobre o que a gente deve fazer. Iluminar, fazer com que o reino seja revelado. E ele fala, ó, só que revela o reino, mas tenha o reino também. Porque se o reino não for encontrado em você, até o pouco do que tem em você vai ser tirado. Só que ele fala aqui na segunda parábola agora, ó, mas você também não tem responsabilidade com o resultado. Você deve ser como um agricultor. Lança semente na terra para que a terra assim venha dar os frutos. Você também não deve ficar estressado com um resultado imediato, porque ele vem gradativamente. Primeiro vem o caule, depois vem a espiga, depois a espiga cheia de milho. Aí ele também ensina, ó, vocês devem semear, devem lançar a semente do reino, porque vocês lançando a semente do reino, o campo vai estar fértil e eu vou vir para arrebatar vocês. Eu vou vir para passar a foice, para trazer a colheita, certo? Só que agora, na última parábola, olha o que ele vai falar sobre o grão de mostarda. Ó. Disse mais, a que assemelharemos o reino de Deus? E com que parábola o apresentaremos? Ele está fazendo uma pergunta retórica, tá? Jesus fazia isso. Ele fazia perguntas que é para o povo... Porque depois de um ensinamento tão profundo na primeira e segunda parábola, tem que fazer uma pergunta que é para o povo se situar, né? Porque imagina, eu falando para vocês aqui, vocês já estão meio bugados aqui, ó. Jesus com os ouvintes dele era a mesma coisa. Então ele tinha que fazer uma pergunta que é para o povo, né, pensar, os tic-teco, os B2B, né, do cérebro lá bater e falar, opa, tô aqui. Então ele fazia essa pergunta. E agora ele mesmo vai responder, porque é uma pergunta retórica. Pergunta retórica você pergunta e mesmo responde. Ó, é como um grão de mostarda, que quando semeado é a menor de todas as sementes sobre a terra. E aqui pare para entender isso. Na época de Jesus, a menor semente que tinha, na época que eles conheciam, lá na Palestina, no primeiro século, era o grão de mostarda, tá? Existem outras sementes que são menores que o grão de mostarda, porque tem alguns espertinhos que falam assim, ai, Jesus errou. Por quê? Porque na época de Jesus, na China, já tinha uma semente menor que o grão de mostarda. Ah, faça-me o favor, né, filho? Dá uma segurada. Ô, povo chato, eu não tenho paciência, não. Eu falei, meu filho, mas Jesus não estava falando para chinês, seu Zé. Jesus estava falando para judeu, que estava lá na Galileia. Tá entendendo? Galileia, ó, outro distrito. Então, ele estava falando uma coisa que eles entendiam. Para os judeus da Galileia, a menor semente que eles tinham visto era do grão de mostarda, certo? Só que quando ele usa a semente do grão de mostarda, ele está falando que, assim como a semente do grão de mostarda, se você encontrar na rua, você não vai falar, nossa, encontrei uma grande coisa. Não. Você vai falar, que coisa insignificante. Você vai pisar. Você vai chutar. Assim é o reino de Deus também. No começo, ele é insignificante. É por isso que os cristãos foram perseguidos no começo. E alguns países são perseguidos até hoje. Porque para aquelas pessoas que perseguem, o que eles pregam, o testemunho deles, a fé deles é insignificante. Então eles matam, fuzilam e fazem uma série de coisas. O reino de Deus, no começo, é insignificante. Começa com poucas pessoas. Jesus começou com 12. Na verdade, ele começa com 5. Depois de 5 vira 12, depois de 12 vira 70, aí depois de 70, filho, é só perder a conta. E vai. Então, veja bem, mas quando ele tinha 5, ali nas bodas de Caná da Galileia, se ele falasse assim, nas bodas de Caná da Galileia, falasse assim, ó, eu vim trazer um reino com esses 5 homens que estão aqui. Dá uma segurada, né, Jesus ia falar para ele. Tá de brincadeira. 5 cara... Galileu, pescador, você vai para, filho. Tá de brincadeira. Vai trazer o reino com 5 doidos desse? Um revolucionário, um pescador, Pedro, todo doido, todo estranho. Não dá certo, não. Só que o reino no começo é assim. Ele é insignificante. Talvez você passou, né, pelo dessabor das pessoas não acreditar na sua conversão quando você se converteu.
As pessoas, você vai para a igreja agora? Ah, para, mano, conta outra. Você, irmã Fátima, dançava forró lá na Fucuia e agora vai virar crente? Mas por quê? Porque é insignificante. Então todo mundo que entra no reino passa às vezes pela fase do desprezo. Mas a fase do desprezo é normal, porque o reino de Deus em você é como a semente de um grão de mostarda, também é desprezível. Só que ele não fica pequeno, ele cresce. Aí é de tal detalhe. Por quê? Porque o reino de Deus, quando ele cresce, ele criou proporções inimagináveis. Hoje, praticamente todos os países do mundo, há alguém que professa a fé cristã evangélica. Praticamente quase todos os países do mundo. Tá? São poucos países que não tem ninguém que professa a fé cristã. A porta estreita e o caminho estreito também tem essa conexão de algo que, assim, não é só por ser estreitado pode entrar pecado. Eu acho que é porque não é tão atrativo, né? Também, É porque... Exatamente, porque ó, a porta, a dinâmica da porta ali, ó, a porta estreita era a porta de casas simples. Tá? As casas simples em Jerusalém eram casas de um cômodo só. Então imagina, no mesmo cômodo eles comiam, dormiam, faziam comida e criavam os animais. No mesmo cômodo. Não era um lugar legal, né? Só que a porta larga era a porta das pessoas da alta sociedade. Então eram casas grandes, bonitas, arejadas, entendeu? Então, o que você vai preferir? Morar numa casa onde tudo é feito no mesmo cômodo, animal, comida, bebida, dormir, banho, ou morar numa casa que é mais atrativa, mais bela, mais bonita, grande, com vários cômodos, certo? Com triplex, na época, entendeu? Então ele está falando realmente também de ser mais atrativo, né? A porta larga, mas é a porta estreita que leva ao reino. Exatamente. Exatamente. Só que, ó, veja bem, ó, o grão de mostarda é a menor de todas as sementes. Mas, versículo 32, mas uma vez semeada, cresce e se torna a maior de todas as hortaliças. E olha o que ele vai dizer. E deita grandes ramos, a ponto de as aves do céu poderem aninhar-se à sua sombra. Deixa eu explicar isso daqui, já pegando um gancho, falando sobre o movimento pentecostal da Rua Azusa. Já ouviram falar? Como iniciou o movimento pentecostal? O movimento pentecostal iniciou na Rua Azusa Street, número 312, ali em Los Angeles, Estados Unidos, em 1906. E como que iniciou? Os Estados Unidos, na época, era um país segregacionista, tá? Então era um país onde tinha a ala dos brancos e os negros, ex-descendentes de escravos. Esses negros eram tratados como se eles fossem animais. Eles não eram em si seres humanos, tá? Para o povo branco americano. Porém, Deus usou, na sua graça, um homem negro, descendente de ex-escravos, chamado William Simon, e ele começou a pregar sobre o batismo no Espírito Santo. Ele começou a pregar esses benefícios do reino de Deus, que é o poder do Espírito Santo. E o que eles tinham? Eles não tinham dinheiro. Então o que eles fizeram? Eles alugaram um estábulo desativado. Ó, estábulo já é horrível. O que é estábulo? É onde fica ali os animais, tá? Já é um lugar sujo. Só que o estábulo que ele alugou era tão ruim que estava desativado. Um prédio de madeira, imagina como é que tava o negócio. Estava feia a coisa. As fotos que tem dele reformado já é feio, imagine sem a reforma. Então ele alugou um estábulo, e o testemunho era que eles não tinham nada, eles pegavam um caixote quebrado, colocavam ali e fazia de púlpito. Não tinha lugar para sentar, tá? Não tinha prego, ponta de prego, tudo quanto é lugar. Só que foi ali, onde eles oraram, e o poder de Deus foi tão grande e manifestado, que as pessoas que vinham para o culto doente, a 2 quadras de entrar na igreja, era curada. Relato de gente que vinha de muleta. Quando chegava a 2 quadras da Rua Azusa Street, número 312, ela largava a muleta e ia andando. Por quê? Desprezível. Cultuar num estábulo com um monte de negro afro-americano, desprezível. Mas era o reino de Deus que estava se manifestando lá.
E sabe o que aconteceu? Através do movimento pentecostal da Rua Azusa, lembra o que Jesus falou? Cresce como uma grande hortaliça. E o movimento cresceu. E Jesus também fala, e os seus ramos se espalham por todo lugar. E através desse movimento pentecostal surgiu a Assembleia de Deus, surgiu a Congregação Cristã, surgiu todas as igrejas pentecostais, que hoje é o maior número de evangélicos no mundo. Foi para todos os países, se manifestou. Começou insignificante no estábulo, mas hoje as Assembleias de Deus têm catedral, aí a dizer chega em tudo quanto é lugar do mundo, certo? E aí olha o que ele fala, aí é onde está o detalhe, ó. As aves do céu podem aninhar-se à sua sombra. É aí que está o problema. As aves do céu aqui podem representar povos, nações, tá? Mas, ao mesmo tempo, as aves do céu também representam ameaças que querem desfrutar do fruto. As aves, quando sobem uma árvore... Você já viu a ave comendo fruto de árvore? Ave. Ela destrói a ponto de cair, apodrecer e cair no chão. As aves do céu, hoje, no nosso contexto, eu vou aplicar, bem aplicado, tá? No nosso contexto são os políticos, querendo usar a massa de evangélicos, principalmente pentecostais, para poder se autoeleger. São aves de rapina, que quer participar do fruto da hortaliça e também dessa árvore do reino de Deus, que começou insignificante. Quando era só um caroço de mostarda, ninguém quis. Mas agora que é a maior de todas as árvores, agora todo mundo quer comer o fruto. Todo mundo quer ficar debaixo da sombra. Certo? Mas deixa eles. Não tem problema não. Uma hora essa árvore vai ser arrancada pelo grande agricultor. E vai ser levada para estar com o agricultor. E eu quero ver aonde eles vão se aninhar. Aí eu quero ver. Certo? Mas enquanto isso, a gente anuncia o reino. E deixa o reino se manifestar. E não se preocupa com o resultado, nem com o imediatismo. E deixa ele crescer pouco a pouco. E se debocharem de você, fica tranquilo. Parece insignificante mesmo. Mas quando cresce, meu filho, aí é que você vai ver o tamanho do reino que está em você sendo transmitido pelo outro. Amém? Deus abençoe.